Que bom que você ainda está aqui comigo, porque agora a gente vai ter uma conversa maravilhosa com o Juvenal Delfino, tá? Já já vocês vão saber o que é. Olha, para grande parcela da população, admitir que ainda existe preconceito, né, racismo aqui no Brasil ainda é um tabu. Mas contra isso, a gente combate com informação. Isso mesmo. A gente vai conversar com o Juvenal Delfino, que ele é psicanalista, entende bem desse assunto, até porque ele já sofreu isso na pele. Preconceito ele já sofreu. Mas olha, ele vai falar para vocês que ele descobriu que ser negro é maravilhoso. Juvenal, seja muito bem-vindo. Fala pra gente qual a sua história. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, telespectadores. Me apresentar. Nasci na Bahia, na cidade de Guanambi, Bahia. Vivo em São Paulo desde a minha adolescência. Me considero baiano paulista, ok? Eu preciso dar os créditos para o estado de São Paulo, que me fez ser guerreiro. Porque em São Paulo você não para. E você precisa correr bastante, né? Não dizendo que na Bahia o pessoal não corre, mas igual São Paulo não tem como. Isso é impossível, né? Então, hoje vivo em São Paulo. Sou casado com Liana Lemos há 17 anos, vai 18 anos agora. E sou pai do senhor Jonatas Delfino, de 9 anos de idade. Olha que coisa linda! Eu estive em uma palestra sua na Igreja Adventista e lá você falava sobre suas descobertas, né? Uhum. E que ser negro tinha os seus benefícios, né? Que você poderia andar tranquilamente nas periferias, né? E que ninguém ia te incomodar, né? Então você me contou a história do seu nariz, que parece que foi a cama, a cabeceira ia cair no seu nariz, e se seu nariz fosse mais pontudo, talvez você tivesse quebrado. Sim. Mas você falou que era um traço, que o seu nariz você não gostava e que você começou a gostar das suas características a partir desse incidente que aconteceu. E isso foi uma lição para a sua vida, não foi? Com certeza. Digo sempre e repito. Ser negro é uma dádiva, é muito bom. Aliás, ser preto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Ser preto é uma dádiva, é muito bom ser preto. Falam-se que ser preto é uma carga, não é. Ser preto é muito bom. Eu, para quem não sabe, eu trabalho, Gabriela, com ONG. Eu tenho uma ONG, eu trabalho com filantropia já há muito tempo. Uhum. E eu frequento as grandes comunidades do país. Tive o prazer de estar nos 27 estados do Brasil, trabalhando com adolescentes rebeldes, né? Inclusive no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E estive também em 15 países trabalhando com adolescentes. E o fato de ser negro favorece, ajuda demais essa minha entrada dentro das comunidades. Demais, demais, demais. É tanto que eu nunca, graças ao bom Deus, primeiramente, nunca tive problema nenhum em entrar em comunidade alguma. Entro em qualquer uma comunidade sem nenhum problema, graças a Deus, graças à cor e, obviamente, nossos conhecimentos. Você também é formado em História, pelo que eu pude ver. Sim, sim. E uma pergunta que não quer calar, e você sabe muito bem explicar isso pra gente, essa condição ainda que existe no Brasil do racismo, de uma forma talvez que a gente não enxergue tanto, mas a gente vê e as notícias estão aí para provar. Como historiador, como você pode explicar para a gente toda essa progressão e regressão? Muitas vezes a gente vê que diminuiu com o tempo, mas que ainda está enrustido na cabeça de algumas pessoas isso. Como que a gente pode combater isso com essas pessoas? Você acha que tem que ter mais palestras, mais atividades? Ou você acha que isso foi uma condição da sociedade mesmo, né? E isso está nos avós dessa pessoa? Enfim, explica para a gente. Não só pode, como deve, né, ser feito sempre algo nesse sentido. O que eu sempre digo é bom a gente pesar. Aliás, é preciso a gente entender para saber lidar. Eu vou explicar. Existe um grupo de pessoas que são ativistas que eu não gosto, não concordo com o ativismo. O ativismo é o vento que apaga a lâmpada da mente. Não creio que o fato de você exigir que um grupo seja melhor ou mais bem remunerado ou mais bem pago que o outro está certo. Exemplo, eu sou feminista, eu quero que as mulheres sejam melhores que os homens. Não concordo. Sim. Eu quero que os negros tenham mais direito que os brancos. Também não concordo. Por outro lado, existe um grupo de gente negacionista, né? Que acha que o racismo não existe, que isso é bobagem. Tem gente que fala comigo assim, mas os brancos também têm dificuldades para poder arrumar emprego e tal. Os brancos também são pobres. Eu digo assim, olha só, para esses negacionistas. Eu digo sempre assim, o seu tataravô, ele teve a oportunidade de trabalhar e ganhar o seu salário.
ele conseguiu conquistar terras. Já o meu tataravô não teve essa oportunidade, ok? Não teve a oportunidade. Então, eu nasci em uma condição de mais dificuldades que a tua condição. Por quê? Porque o meu tataravô não teve essa facilidade. Então, assim, eu sempre trabalho no meio termo, eu não concordo com o ativismo de nenhuma área, mas não com o negacionismo. Dizer que no Brasil não existe o racismo, isso é loucura. A pessoa que, eu digo sempre assim, pinta-se de preto e dá um rolê para você ver que o racismo ele existe. Ok? Mas, por outro lado, a galera também que me convida sempre para poder participar de grupos, né, os ativistas também discordam. Tá? Então, é preciso, sim, falar do assunto, como estamos falando aqui agora, isso é importantíssimo, mas não também de forma demasiada, porque tudo demais é sobra, já dizia o meu velho avô, não demasiado. Por quê? Quando você fala muito disso, eu vou dar um exemplo mais claro, eu vou tentar sintetizar. Outro dia, um menininho de uns 8, 9 anos chegou para mim e falou assim, olha, por que eu tenho que pagar pelo que os meus tataravós fizeram? Porque, olha a criança, na escola. Nossa. Por que eu tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar para o preto estudar hoje? Mas se eu não fiz nada. Eu não tenho culpa que meu tataravô fez com o seu tataravô. É claro que ele tem a razão dele. E se nós continuarmos batendo nisso o tempo todo com força, esse menino, ao invés de nós ensinarmos para ele que não existe diferenças de raças, existem etnias diferentes, eu acabo criando nele uma raiva, concorda comigo? Ele fica chateado. Sim, então existe, por exemplo, negros racistas porque eles estão revoltados com essas situações, tanto do passado quanto as violências atuais que a gente presencia. É isso que você quer dizer, Juvenal? Positivo, positivo. E essa revolta pode não trazer um resultado positivo diante desse pessoal branco, que tem os brancos, são 42%, que está aí. Então, acaba tendo o efeito reverso do que nós gostaríamos que tivéssemos. Então, cria-se uma revolta nesses brancos novos. Ao invés dele ver os pretos como iguais, ele vê agora, não, é uma ameaça. Eles estão querendo ter mais direitos do que nós. Ok? Esse é um problema embate, que, justamente, esse negócio demasiado, esse ativismo, essa coisa pesada, tem que tomar cuidado com isso também. Ok? Eu não sei se eu fui claro. Claro, tá demais. Eu fui claro. Nossa, muito bem explicado. Inclusive, eu acho que eu já sei até qual vai ser a sua opinião. A gente vai pedir para a nossa produção mostrar a foto de uma moça. Eu andei lendo, né, sobre apropriação cultural. Né? Muitas mulheres negras, por exemplo, trançam os cabelos, né? Elas exibem o black maravilhoso. E aí, algumas pessoas brancas, algumas mulheres brancas polacas, europeias, também começaram a fazer essa moda. Vou pedir para o Josi colocar para a gente a foto de uma moça. Por exemplo, essa é uma atriz. Ela fez essa trança no cabelo, loira. Sim. Certo? Branca e tal. Você acredita que isso é uma apropriação cultural, da cultura do negro? Sim, é uma apropriação. Porém, aí que tá. Agora olha o ativismo, olha o lado de cá, né? Do mesma forma que o negro, ele pode ficar com cabelos lisos, né? Hoje tem essas possibilidades, um branco pode fazer isso também, ok? Ele pode fazer. Então, é preciso pesar bem isso. Não ser racista de um lado e nem racista de um outro lado, entendeu? É aqui que eu gosto de entrar nesse equilíbrio. Sim. Eu vou dar um exemplo melhor. Eu concordo com você. Um exemplo melhor. Eu posso sair, eu como preto, eu posso sair na rua com a camiseta 100% preto. E o povo vai até me aplaudir, alguns vão tirar até foto. Você, como branca, não pode sair com uma camiseta 100% branco. Não está justo. Entendeu? Não está justo. Não está correto isso. Ninguém pode sair ou todos podem sair. Ok? Então, a minha luta aqui não é contra, não é a favor do ativismo nem do negacionismo. Sim. É encontrar um ponto de equilíbrio, tá? Um ponto de equilíbrio. Porque assim, olha, o que foi feito com os negros no mundo não tem como ser reparado. Não tem como. Ok? Se eu continuar com essa guerra contra os brancos, essa guerra vai durar para sempre. Ao invés de nós unirmos, vamos espalhar, vamos segregar, ok? Então, assim, não tem como. O que nós temos que fazer como pretos? Perdoar. Nós temos que fazer como pretos, pedir para que os brancos ensinem para os seus filhos brancos a história para que não se repita. É isso. Não adianta, vamos carregar isso quantos anos mais? Mas está no sangue, faz parte da história. E que bom que nós temos essa história para que ela não se repita. Eu penso exatamente como você, Juvenal. Eu achei que talvez nunca ouviria isso de um negro. Que lindo que é ver alguém
com o coração assim tão aberto, cheio, né, de alegria, de perdão, porque eu acho que, bom, para os que acreditam em Deus, eu acho que era isso que Jesus queria, que a gente perdoasse as pessoas, né? Sim. Mas, bom, a gente vai ver alguns números aqui. Na verdade, existem vários tipos de racismo, de discriminação, e a gente tem alguns números, porque, de fato, morrem mais pessoas negras, mais homens negros. De fato, a gente sabe que a oportunidade de emprego também é mais desequilibrada, né, para o lado do negro. Então, a gente sabe, vários números apontam isso. Mas a gente vai falar agora sobre racismo estrutural, porque aqui a gente tem alguns números. E aí mostra pra gente, é um dado recente, tá? Então, apenas 29,9% dos cargos de gerência no Brasil são ocupados por negros. Olha como poderia ser 50-50, por que não? 3 em cada 4 brasileiros que estão estão entre os 10 mais pobres, né? 3 em cada 4, tá? E eles são negros. Olha só, Juvenal. E aí a gente tem... Entre 1965 e 2014, apenas 10% dos livros brasileiros publicados foram escritos por autores negros. E mais, os negros representam 72,9% da população desocupada. Então, a gente ressalta aí, por fim, né, o número de pessoas assassinadas no Brasil, né, a cada 175 são pessoas negras. O que eu tinha falado para vocês? Tá aí, nas notícias, no dia a dia, na pessoa, nas marcas que tiveram que se retratar diante das redes sociais, diante do mundo, porque, de certa maneira, não souberam, né, agir com empatia, com respeito às pessoas negras. Tá aí várias marcas famosas que vocês nem sabem, tá? Depois eu posso passar nas minhas redes sociais para vocês, mas que tiveram que se retratar. Porque entra um cliente negro e o funcionário não sabe tratar bem. Por que ainda hoje tem que existir essas coisas, Juvenal? Olha, me pergunto o tempo inteiro. Quando a gente entra no mercado, e como preto, sempre tem um guarda seguindo, sabe? É mesmo? E isso, eu costumo dizer assim, isso me machuca, isso me fere, ok? Então, assim, quando eu entro no aeroporto, saio do aeroporto, normalmente sou abordado, isso incomoda, isso incomoda. É preciso ter mais inteligência. O que falta, na verdade, é inteligência, ok? É isso, é inteligência, porque a pessoa que faz um negócio dele não pode ser inteligente. Sim. Falta inteligência. Com relação a esses números aqui, eu quero só fazer um comentário. Porque, assim, hoje no Brasil tem um negócio de ou você é Bolsonaro ou é Lula, né? Então, existe esse negócio. Você é de esquerda ou é de direita. Tudo polarizado. As pessoas acham que todo mundo é retardado, né? Então, você é um ou você é outro. É assim, não existem pessoas que pensam no mundo, tá? Existem pessoas que pensam. Eu, particularmente, tenho uma frase que eu carrego comigo que é assim, olha... Eu não sou completamente do lado de ninguém, porque ninguém é completamente do meu lado. Ok? Não sou completamente do lado de ninguém, porque ninguém é completamente do meu lado. Tenho os meus valores, tenho as minhas crenças. Respeito demais quem não tem elas. Perfeito. Com relação aos números. No Brasil, 46% da população é parda. Ok? Graças a essa imigração dos europeus que vieram para cá, no início do final dos anos do século XIX, início do século XX, vieram para cá os europeus para clarear o Brasil, né? Para branquear o Brasil. E eles conseguiram, alcançaram a meta deles. Então, tinham 5 milhões de pretos, vieram 5 milhões de europeus. Ok? Conseguiram clarear. Uma questão racista, claro, porém, deu uma beleza. Né? O Brasil é um país lindo, né? Porque o povo aqui, eles são mais marronzinhos, né? Como fala minha mãe. Nós somos lindos. Tá? Então, o racismo dele trouxe um benefício para o Brasil. Então, hoje no Brasil temos 46% de pardos, 42% de brancos e 9,6% de pretos. O que existe hoje no Brasil? Quando se fala de negros, estão misturando os pardos com os pretos. E aqui, pardo, você não sabe o que eu passo. Então, dizer que um pardo é preto, eu discordo totalmente. Porque um pardo não sabe o que eu passo. Todo mundo vai para a praia e querer ser pardo. Ninguém vai querer ser preto quando vai para a praia. Então, o branco, quando vai para a praia, quer ser pardo, quer ficar moreno. Já ninguém quer ser preto. Ok? Então, assim, respeito essa união que os pardos têm com os pretos. Eles também têm o seu sofrimento, claro que tem. Mas não se compara o preto. Então, não se compara como é que o preto é tratado. Não tem comparação. Ok? É bem diferente. É bem diferente mesmo. Você falou sobre segregar, né, em uma das suas falas.
E a gente vê que sempre que alguma coisa se segrega na sociedade, sempre há uma luta. A gente vê, no caso, por exemplo, nada a ver com racismo agora, é uma questão de guerra, por exemplo, em outros países por conta de religião, né? Então, assim, eu acho que tudo que segrega tem esse lado ruim também, né? Obviamente. Mas, enfim, são opiniões sobre o fato. E aí, a gente vem falar sobre as cotas. Eu lembro que em uma das suas falas lá na palestra, você falava sobre as cotas, né? Antes você pensava de uma maneira, depois outra. Atualmente, como você vê? Eu parabenizo quem criou as cotas. Eu acredito que a pessoa que criou a cota tinha um coração maravilhoso ao criar as cotas, pensou bem. Porém, hoje as cotas estão segregando, estão trazendo um problema maior do que benefícios. Eu vou dar um exemplo. Um sobrinho meu entrou na faculdade pela cota e ele é tratado lá como se fosse um incapaz. É mesmo? Sim, um incapaz. Ok? Então, assim, como eu disse, os brancos que lá entraram, alguns brancos entraram suando, eles não conseguem entender, né, que houve uma história por trás, né, que tirou-se dos negros muitos direitos e hoje é preciso dar esses direitos de volta, eles não conseguem entender. E acaba que, ao invés de nós ajudarmos esses pretos para entrar na universidade, serem felizes, acaba criando um problema maior. Entendeu? Então, assim, por isso que hoje, se você perguntar, Juvenal, você é a favor das cotas? Eu digo, não sou. Por esse motivo, principal motivo é esse. Então, assim, eu acho que já deu o que tinha de dar. Hoje nós temos nas universidades bastante pretos, muito pretos, né? Ok. O povo já entendeu, né, a ideia, a mensagem. Eu creio que hoje, eu repito sempre, hoje é tempo de perdão. O Brasil precisa de união. O Brasil foi construído pelos pretos, depois pelos brancos também. Os brancos os índios também contribuíram, os pardos. Hoje precisamos nos unir, parar de segregar, parar desse negócio de Bolsonaro e Lula, parar com isso, entendeu? Dar as mãos. O Brasil só cresce o dia que dermos as mãos. Brancos, pretos, pardos, indígenas, todos. E enquanto houver violência, a gente não vai parar de falar sobre isso, porque a gente vê que continua, como aquela história do supermercado, né, do negro, né, que foi morto. Enfim, gente, a gente só vai parar de tocar nesse assunto quando isso parar. Então, eu não vejo que vai parar, eu vou continuar, tá? Eu achei muito interessante, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria saber, como negro, você com certeza já deve ter vivenciado um preconceito na pele. E de que maneira você reagiu àquilo? Cite um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um avô fantástico, chamado Juvenal Delfino. Eu sou o genérico. Ah! E o meu avô, ele praticamente nasceu no ventre livre. Praticamente. Ele morreu há 10 anos atrás, com 100 anos. E ele sempre foi um homem muito empoderado, sabe? Muito à frente do tempo dele. Mesmo sendo analfabeto, muito à frente. Ele me dizia, quando eu era pequeno, eu não conheço meu pai, ele foi quem me criou, né? A figura masculina que eu conheci foi meu avô. Ele dizia assim, meu filho, presta atenção. Você nunca deve ser 10, tem que ser 11. Porque se você for 10, você perde para o branco. Ok? Seja 11. Ande a segunda milha que o nosso mestre ensinou. Vá além. Então, se um branco lê 50 livros, leia 100 livros. Ok? Por quê? Porque no campo do extraordinário não tem cor. Então, quando você se tornar um rapaz extraordinário, quando você for além, andar a segunda milha, vão esquecer que você é preto. Ok? E vão, então, valorizar o que você é. Certo? Além, você vai passar por cima disso. Então, assim, eu aprendi isso muito cedo. Apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus sofrimentos com os racismos sofridos, eu aprendi muito cedo. E a última situação que eu passei, que eu sofri racismo, foi há pouco tempo atrás. Eu estava fazendo uma caminhada de manhã lá em Santo André. Eu gosto de fazer caminhadas. Aqui eu estou aproveitando a praia, fazendo umas caminhadas. E lá na região do ABC, onde eu moro, em São Paulo, tem os os carecas do ABC. Como se fossem os skinheads. Aquele povo branco, careca, que luta jiu-jitsu, que eles batem em nordestino, homossexuais e pretos. Não podem ver que eles machucam. Carecas do ABC, o nome do grupo. E eles são bem fortes mesmo. E eu estava andando na calçada, de manhã cedo, e lá vem 2 na minha direção. Só estava eu e eles, né? E aí eu continuei correndo, normal, e quando eu fui passar, eles me cercaram. Eu tive que parar. Um olhou para mim e disse assim, sabia que você é preto? Eu olhei para ele e falei, rapaz, eu não sabia. Se você não me falasse, eu ia morrer pensando que eu era branco. E eu, então, desviei deles e segui o meu caminho. Ou seja,
Eu não vou deixar que dois babacas acabem com o meu dia, entendeu? E com um bom humor. Ô, gente. Eu não vou Juvenal, deixar. que bonito posicionamento que você teve, né? Porque tem gente que já vai logo, né? Eu acho que eles queriam mesmo que você reagisse batendo, né? Para poder depois dizerem que, enfim, né? Que você agrediu eles. Mas que bonita a atitude que você teve também de ter calmaria nesse momento. Não é todo mundo que age assim, não, tá vendo, gente? Eu tenho ensinado para as pessoas, especialmente os pretos, o seguinte: gente, vamos mostrar que somos melhores, né? E como é que se faz isso? É com amor, entendeu? Mostrando para eles que passou. Eu perdoo vocês, acabou. Eu só quero que você me respeite, eu só quero que você me compreenda, tá? As minhas origens, minha maneira de vestir, minha maneira de ser, as músicas, ok. É isso que eu quero de você. Não quero mais que você me dê nada, só me respeite. Mas é isso que, na verdade, todos nós precisamos de respeito, né? Para se viver bem na sociedade. E, bom, o Juvenal veio aqui e eu falava para ele, lá na palestra eu não ganhei aquele livro lá, ele fez a brincadeira, uma mímica lá e eu perdi. E aí, sabe o que foi que ele fez, gente? Ele trouxe o livro para mim, gente, ó, Os 20 Estados Juvenal Delfino, a história errada que deu certo. Os 27 estados. Olha aqui, gente, que maravilha que ele trouxe para mim. Aqui tem assim, ó, fascinado pela vida em todo o seu sentido, Juvenal Delfino tem se tornado referência no ensino do lúdico nas relações humanas de forma ímpar. Tem impressionado plateias ao redor do Brasil e em alguns países da Europa, África e América Latina. Que maravilha, Juvenal, que presente maravilhoso. Todo mundo sabe que eu amo ler, né? Vou ler, com certeza vou te dizer o que eu achei. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pelos esclarecimentos, acima de tudo. Como é importante a gente ter essa conversa, gente. Como eu falei para vocês, enquanto houver racismo, esse tema vai ser levantado em questão aqui no Algo Mais e que também seja levantado em outros jornais e que não seja quando alguém sofre violência, seja antes disso acontecer. Muito obrigada mais uma vez e na próxima semana nós estaremos aqui de volta no Algo Mais de 12h30 e eu espero vocês. Se você perdeu esse programa, assiste as reprises ou assiste também no nosso YouTube, TV Mar. Me acompanha lá no Instagram também, @Gabriela_Garrido e no TV Mar, canal 525. Até o próximo programa.